O ar da manhã trazia consigo uma sensação de renovação. Depois da tensão da reunião virtual com os investidores, senti que finalmente havia reconquistado algum controle sobre minha vida. No entanto, ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que os maiores desafios ainda estavam por vir. Camila estava no jardim quando desci para o café da manhã. Ela parecia tão à vontade, ajoelhada na terra com as mãos cobertas de solo, que fiquei parado por alguns minutos apenas observando. Sua presença sempre teve esse efeito em mim, como se ela pudesse transformar qualquer lugar em um espaço acolhedor. "Está me espionando, senhor magnata?", perguntou ela sem olhar para trás, sua voz carregando aquele tom provocador que eu começava a reconhecer. "Eu prefiro chamar de observação discreta", respondi, rindo, enquanto caminhava em sua direção. Ela se levantou e limpou as mãos no avental. Seus olhos verdes, brilhando sob a luz da manhã, encontraram os meus. "Espero que a reunião tenha corrido bem ontem", disse ela, cruzando os braços. "Correu", confirmei. "Mas só porque tive uma ótima preparadora de café." Camila revirou os olhos, mas havia um sorriso em seus lábios. "Tenho certeza de que foi tudo você, Lucas." Embora seu tom fosse leve, suas palavras me fizeram refletir. Sim, a reunião havia sido um sucesso, mas o crédito não era só meu. A presença dela ao meu lado, mesmo de forma indireta, foi fundamental para que eu me sentisse centrado. Eu ainda não sabia como expressar isso, então guardei para mim. Depois do café, decidi caminhar até a vila para resolver algumas pendências. Camila insistiu em me acompanhar, argumentando que poderia me mostrar os melhores lugares para comprar mantimentos. Aceitei sua oferta, mais por querer passar tempo com ela do que por precisar de ajuda. Enquanto caminhávamos pelas ruas de paralelepípedo, os moradores nos cumprimentavam com sorrisos e acenos. Era como se Camila fosse uma parte vital daquela comunidade, uma presença que todos pareciam valorizar. Eu, por outro lado, sentia-me um intruso, um forasteiro tentando se encaixar em um mundo que não era meu. "Você parece desconfortável", comentou Camila, enquanto apontava para uma pequena loja de produtos locais. "Talvez seja porque estou", admiti. "Não estou acostumado a..." "Isso." "Isso o quê?", perguntou ela, inclinando a cabeça. "A simplicidade", respondi, olhando ao redor. "As pessoas aqui parecem tão despreocupadas." Camila riu suavemente. "Não é que não tenhamos preocupações, Lucas. É só que aprendemos a valorizar as pequenas coisas. Talvez você devesse tentar." No mercado, enquanto Camila negociava com um vendedor local, vi um rosto familiar. Era Isabel, uma ex-namorada e socialite que eu não via há anos. Ela estava ali, no meio da vila, cercada por um grupo de amigos igualmente sofisticados. Meu coração apertou ao perceber que ela me reconheceu. "Lucas Montenegro", disse ela, caminhando em minha direção com um sorriso que não chegava aos olhos. "Que surpresa te encontrar aqui. Pensei que você estivesse ocupado sendo o magnata do momento." "Isabel", respondi, tentando manter a compostura. "O que traz você a este lugar?" "Ah, sabe como é", disse ela, com um tom despreocupado. "Decidi tirar umas férias longe da cidade." "E você?" "Algo parecido", respondi, evitando detalhes. Isabel olhou para Camila, que havia se aproximado com um cesto de frutas. Seus olhos avaliadores percorreram Camila de cima a baixo antes de perguntar: "E quem é essa?" "Camila", disse eu, antes que ela pudesse responder. "Ela está me ajudando a me adaptar à vida aqui." Camila sorriu educadamente, mas havia uma tensão no ar que não podia ser ignorada. Isabel parecia intrigada, quase desafiadora, como se não conseguisse entender por que alguém como eu estaria com alguém como Camila. "Bom, foi um prazer te ver, Lucas", disse Isabel, antes de se afastar com seus amigos. "Espero que possamos nos encontrar novamente antes que você volte à sua rotina normal." Enquanto ela se afastava, percebi que Camila estava quieta. "Está tudo bem?", perguntei. "Sim", respondeu ela, mas seu tom era diferente. Quem era ela? "Alguém do meu passado", respondi, tentando minimizar. "Não significa nada."
Ela assentiu, mas eu podia ver que algo em nossa interação havia mudado. Naquela noite, enquanto jantávamos na casa de praia, tentei quebrar o gelo. Sobre hoje mais cedo, comecei. Espero que Isabel não tenha te deixado desconfortável. Camila olhou para mim por um momento antes de responder. Eu não me importo com quem você conheceu ou com o que fez antes, Lucas. Mas acho que ainda não sei onde eu me encaixo na sua vida. Suas palavras me pegaram de surpresa. Camila, você significa mais para mim do que eu consigo expressar. Ela deu um pequeno sorriso, mas havia algo em seus olhos que dizia que não era o suficiente. Talvez você precise descobrir isso primeiro. Nos dias que se seguiram, tentei compensar o incidente, mas parecia que algo havia se quebrado. Camila continuava gentil e dedicada, mas havia uma barreira invisível entre nós. E então, como se o universo quisesse testar minha determinação, Isabel reapareceu. Desta vez, ela foi direto ao ponto. Lucas, precisamos conversar, disse ela, enquanto eu estava na varanda da casa. Sobre o quê? Perguntei, cruzando os braços. Sobre ela, respondeu Isabel, com um olhar significativo em direção à casa. Lucas, você não acha que isso é um pouco imprudente? Uma diarista? Alguém que claramente não entende seu mundo? Isabel, disse, tentando manter a calma. Minha vida não é da sua conta. Mas ela é, insistiu ela. Por que você está prestes a destruir tudo pelo que trabalhou? E por quê? Por alguém que nunca vai entender quem você realmente é. Suas palavras me irritaram, mas, ao mesmo tempo, plantaram uma semente de dúvida. Eu sabia que Isabel estava errada, mas parte de mim temia que ela estivesse certa. Afinal, o que Camila e eu realmente tínhamos em comum? Quando voltei para dentro, encontrei Camila na sala. Ela estava arrumando algumas coisas, mas parou quando me viu. Está tudo bem? Perguntou ela, com preocupação. Sim, respondi rapidamente. Mas minha mente estava uma confusão. Camila hesitou antes de falar. Se você acha que isso não vai funcionar, Lucas, tudo bem. Eu só, e preciso saber onde estou. Camila, comecei, minha voz baixa. Eu não quero te perder. Mas preciso de tempo para entender como conciliar tudo. Ela assentiu, mas o brilho em seus olhos havia desaparecido. Tudo bem, disse ela, antes de sair da sala. Enquanto eu estava sozinho, sentado no sofá, senti o peso de minhas escolhas me esmagar. Isabel havia plantado dúvidas que eu não sabia como apagar. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não queria perder Camila. Eu precisava decidir e ir rápido. A noite foi longa e pesada. Eu me sentei na sala da casa de praia, com a luz fraca de um abajur iluminando os papéis espalhados na mesa à minha frente. A presença de Isabel ainda pairava no ar como um fantasma do meu passado, mas o que realmente me incomodava era o olhar de Camila. Sua pergunta não dita, e eu sou suficiente? Ecoava em minha mente. Na manhã seguinte, Camila estava na cozinha, como sempre, preparando o café da manhã. Seu sorriso parecia forçado, algo que nunca havia visto nela antes. Era como se ela estivesse erguendo uma barreira que eu não sabia como atravessar. Bom dia, disse, tentando soar casual. Bom dia, respondeu ela, sem olhar para mim. Camila, e comecei, mas fui interrompido pelo som de meu telefone vibrando na mesa. Era Gustavo. Ignorei a chamada, mas Camila percebeu. Você deveria atender, disse ela, sua voz carregada de algo que parecia tristeza. Não é importante, respondi. Mas ambos sabíamos que era uma mentira. Depois do café, decidi dar um tempo na casa e caminhar até a vila. Camila não se ofereceu para me acompanhar como antes, e, pela primeira vez, senti o peso dessa ausência. A caminhada foi solitária, e, quando cheguei ao mercado local, tudo parecia mais vazio. Mesmo os sorrisos dos moradores pareciam não me alcançar. Enquanto vagava pelo mercado, Isabel apareceu novamente. Ela estava comprando flores em uma das barracas, ao me ver, abriu um sorriso triunfante. Lucas! Que coincidência te encontrar aqui de novo.
Isabel disse, sem emoção. Você está com uma cara horrível. Alguma coisa aconteceu? Perguntou ela, inclinando a cabeça em uma falsa preocupação. Estou bem, respondi, mas sabia que ela não acreditaria. Olha, Lucas, eu sei que você gosta de acreditar que pode viver essa fantasia de simplicidade, mas você sabe tão bem quanto eu que não vai durar. Seu mundo é outro. E você acha que sabe tudo sobre o meu mundo, não é? Retruquei, minha voz mais dura do que pretendia. Eu sei o suficiente para entender que você não pertence aqui. E, sinceramente, nem ela. Seus olhos estavam cheios de desdém quando disse isso, e, por um breve momento, considerei dar as costas e deixá-la falando sozinha. Mas algo me impediu. Eu sabia que Isabel estava errada, mas suas palavras haviam tocado em algo que eu temia admitir e a diferença entre Camila e eu era um abismo, e, apesar de tudo, ainda não sabia como superá-lo. Voltei para casa ao final da tarde, com a mente pesada e o coração dividido. Encontrei Camila na varanda, regando as plantas com um olhar distante. Quando me viu, ela deu um sorriso pequeno, mas não disse nada. Podemos conversar? Perguntei, me aproximando. Ela assentiu, colocando o regador de lado e se sentando em uma das cadeiras. Peguei a cadeira ao lado dela, mas não sabia como começar. Depois de um longo silêncio, ela finalmente falou. Eu sei que você está lutando para descobrir onde eu me encaixo na sua vida, Lucas, disse ela, sua voz firme, mas cheia de emoção. E, para ser honesta, eu também não sei. Mas o que eu sei é que não quero ser apenas uma parte temporária dela. Você não é, respondi rapidamente, mas Camila balançou a cabeça. Você pode acreditar nisso agora, mas o que acontece quando você voltar para a sua rotina? Quando o mundo real te puxar de volta? Fiquei em silêncio, porque não tinha uma resposta para isso. Era a pergunta que eu vinha evitando desde o início. Camila continuou. Eu não quero te prender, Lucas. Quero que você faça a sua escolha porque realmente acredita nela, não porque se sente obrigado. Suas palavras eram honestas, quase dolorosamente honestas. E, pela primeira vez, percebi que a decisão não era apenas sobre mim. Era sobre nós. Nos dias seguintes, tentei reconquistar a confiança de Camila, mas ela estava mais distante do que nunca. Eu a observava enquanto ela trabalhava, enquanto cuidava do jardim, enquanto lia na varanda, e sentia um vazio crescente. Queria dizer a ela o quanto ela significava para mim, mas as palavras nunca pareciam suficientes. Foi então que decidi fazer algo grande. Algo que mostrasse a Camila que eu estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo para ficar com ela. Entrei em contato com Gustavo e pedi que organizasse um evento na casa de praia. Uma inauguração simbólica para celebrar a reforma da casa e minha decisão de transformá-la em algo mais do que apenas uma propriedade esquecida. Gustavo, embora cético, concordou em ajudar. Passei os dias seguintes organizando tudo, mantendo o plano em segredo de Camila. Queria que fosse uma surpresa, algo que mostrasse a ela o quanto eu estava comprometido. Na noite do evento, a casa estava iluminada por dezenas de luzes que haviam sido colocadas no jardim. Os moradores da vila foram convidados, junto com alguns colegas da cidade. Quando Camila chegou, usando um vestido simples, mas que parecia feito para ela, senti meu coração acelerar. Lucas, o que é tudo isso? Perguntou ela, olhando ao redor com uma mistura de surpresa e confusão. É para você, respondi, aproximando-me. Quero que você veja o que significa para mim. Camila parecia estar lutando contra as lágrimas, mas antes que pudesse responder, Isabel apareceu. Ela estava deslumbrante em um vestido sofisticado, mas seu olhar estava cheio de intenção. Que linda festa, Lucas, disse ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. Mas acho que estou um pouco deslocada. Você não foi convidada, respondi, sem me preocupar em ser educado. Isabel ignorou minha resposta e se voltou para Camila. Espero que você saiba o quanto ele é importante. Lucas tem responsabilidades, compromissos. Não é fácil para ele se encaixar em uma vida simples. Camila, para minha surpresa, manteve a calma. Eu sei quem ele é.
E sei o que ele significa para mim. Isabel pareceu momentaneamente sem palavras, mas se recompôs rapidamente. Bem, espero que tudo dê certo para vocês, disse ela, antes de se afastar. Olhei para Camila, esperando alguma reação, mas ela apenas sorriu para mim. Obrigada, Lucas, disse ela, sua voz baixa, mas cheia de emoção. Por me mostrar que está disposto a tentar. Naquele momento, soube que, apesar de todos os desafios, valeria a pena lutar por ela. Por nós. Porque, no final, as barreiras entre nossos mundos não eram maiores do que o amor que começávamos a construir juntos. A manhã após o evento parecia carregada de uma energia diferente. Eu acordei com a sensação de que algo dentro de mim havia mudado. Pela primeira vez, havia uma clareza que não existia antes. Organizar aquela celebração foi minha maneira de dizer a Camila, sem palavras, o quanto ela significava para mim e que eu estava disposto a lutar por nós. No entanto, o olhar dela ao final da noite me dizia que ainda havia algo que precisava ser dito e algo que não poderia ser expresso apenas com gestos. Camila estava na cozinha, como de costume, preparando o café da manhã. A luz do sol entrava pelas janelas, criando um brilho dourado ao redor dela. Ela parecia imersa em seus pensamentos, mexendo uma panela de forma quase mecânica. Eu sabia que precisava falar com ela, mas não sabia como começar. Bom dia, disse finalmente, quebrando o silêncio. Bom dia, respondeu ela, sem me olhar. Sentei-me à mesa, tentando encontrar as palavras certas. Sobre ontem, e espero que você tenha entendido o que eu queria dizer. Camila parou o que estava fazendo e se virou para mim. Seus olhos verdes estavam calmos, mas havia algo neles que eu não conseguia decifrar. Entendi, Lucas. Mas não sei se isso é suficiente. Suficiente? Perguntei, sentindo meu estômago se apertar. Ela suspirou e se sentou à minha frente. Você fez algo lindo ontem. Mostrou que está disposto a enfrentar o mundo por mim. Mas, ao mesmo tempo, ainda sinto que há uma parte de você que está segurando algo. Camila, comecei, mas ela me interrompeu. Eu não quero ser apenas uma fuga para você, Lucas. Não quero ser algo que você escolheu porque estava cansado da sua vida. Quero ser alguém que você escolhe porque acredita que podemos construir algo juntos. As palavras dela me atingiram como um soco. Ela estava certa. Por mais que eu quisesse negar, havia uma parte de mim que ainda estava dividida. Eu queria Camila, mas também sabia que o mundo que eu deixei para trás ainda não havia me soltado completamente. Passei o resto do dia sozinho, tentando processar o que Camila havia dito. Caminhei pela praia, deixando as ondas frias tocarem meus pés enquanto minha mente vagava. Lembrei-me de todas as vezes em que pensei que o dinheiro e o poder poderiam me trazer felicidade, apenas para descobrir que nada disso importava sem algo ou alguém para compartilhar. Voltei para casa ao entardecer, decidido a resolver as coisas. Encontrei Camila na varanda, olhando para o horizonte. Sentei-me ao lado dela, mas não disse nada por alguns minutos. Finalmente, quebrei o silêncio. Camila, você tem razão. Tenho vivido minha vida como se estivesse fugindo, e quando te conheci, foi como encontrar algo que eu não sabia que estava procurando. Mas eu preciso ser honesto com você. Eu ainda não sei como conciliar os dois mundos em que vivo. Ela olhou para mim, seus olhos brilhando com algo que parecia uma mistura de esperança e tristeza. Lucas, eu não espero que você tenha todas as respostas. Só quero saber que você está disposto a tentar. Estou, disse, minha voz firme. E não é porque estou fugindo do meu mundo. É porque quero criar um novo com você. Nos dias que se seguiram, comecei a fazer mudanças reais. Decidi vender a casa de praia, não porque queria me livrar dela, mas porque sabia que precisava de um espaço que simbolizasse um novo começo. Camila, embora hesitante no início, começou a se envolver no processo, ajudando-me a planejar a transição. Ao mesmo tempo, as coisas no trabalho começaram a exigir mais de mim. Gustavo me ligava constantemente, informando sobre novos desafios com a fusão.
Sabia que precisaria voltar à cidade em breve, mas agora, com Camila ao meu lado, sentia que tinha uma razão para enfrentar tudo. Quando você vai voltar para a sua vida de magnata? Perguntou Camila uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda. Eu nunca parei de ser um magnata, respondi, sorrindo. Mas acho que agora posso ser algo mais. Ela riu, mas havia uma leve preocupação em seus olhos. Só espero que esse algo mais inclua você sendo feliz. Com você, Camila, disse, segurando sua mão. Eu posso ser. A reaproximação com o mundo corporativo não foi fácil. Quando voltei para a cidade, os olhares céticos e os comentários velados dos investidores eram constantes. Eles questionavam minha ausência, minha dedicação e até mesmo minha sanidade por passar tanto tempo perdido em uma casa de praia. Mas eu estava preparado. Pela primeira vez, sentia que tinha algo pelo que lutar. Camila, por outro lado, enfrentava seus próprios desafios. A adaptação à cidade não foi imediata. Ela sentia falta da vila, da simplicidade, mas estava disposta a tentar por nós. Trabalhou em um pequeno ateliê de costura, onde começou a fazer conexões e construir sua própria rede. Cada noite, quando nos encontrávamos, compartilhávamos nossos dias, nossos medos e nossas esperanças. Tudo parecia estar entrando nos eixos até que Isabel reapareceu. Ela apareceu no escritório sem avisar, trazendo com ela uma aura de tensão que parecia encher o espaço. Lucas, disse, com um sorriso calculado. Podemos conversar? Senti minha paciência se esgotando, mas concordei. Isabel não perdeu tempo em ir direto ao ponto. Você realmente acha que isso vai durar? Perguntou ela, referindo-se a Camila. Você e ela vêm de mundos completamente diferentes. É só uma questão de tempo até que um de vocês perceba isso. Isabel, respondi, minha voz calma, mas firme. Eu não preciso que você entenda. Só preciso que você aceite que minha vida não é mais da sua conta. Ela riu, mas havia algo frio em seus olhos. Você está cometendo um erro, Lucas. Mas, pelo visto, não adianta tentar te convencer. Quando ela saiu, senti uma mistura de raiva e alívio. Isabel representava tudo o que eu estava tentando deixar para trás, e sua presença só reforçava minha determinação de seguir em frente. Naquela noite, contei a Camila sobre o encontro com Isabel. Ela ouviu em silêncio, mas eu podia ver a preocupação em seu rosto. Eu confio em você, Lucas, disse ela finalmente. Mas não posso negar que isso me assusta. Não há nada para temer, respondi, segurando sua mão. Eu escolhi você, Camila. E vou continuar escolhendo todos os dias. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela sorriu. Então acho que podemos superar qualquer coisa. Enquanto nos preparávamos para o próximo capítulo de nossas vidas, percebi que as barreiras entre nossos mundos não eram tão intransponíveis quanto pareciam. Com amor, paciência e determinação, começamos a construir algo que era verdadeiramente nosso. E, pela primeira vez, senti que estava exatamente onde deveria estar. O sol nascia lentamente, tingindo o horizonte de tons de laranja e dourado. As ruas da cidade ainda estavam silenciosas, quase vazias, um contraste raro ao ritmo frenético que eu conhecia tão bem. Era a manhã seguinte a uma das decisões mais importantes da minha vida e um dia que marcava um recomeço. Camila estava na varanda, sentada com uma xícara de café nas mãos. A luz suave do amanhecer iluminava seu rosto, realçando sua beleza natural e aquele brilho sereno que sempre me fascinava. Ela parecia estar em paz, mas eu sabia que os últimos dias haviam sido tão intensos para ela quanto para mim. Caminhei até onde ela estava, carregando minha própria xícara de café, e me sentei ao seu lado. Dormiu bem? Perguntei, tentando quebrar o silêncio. Sim, respondeu ela, olhando para o horizonte. E você? Melhor do que esperava, confessei, sorrindo. Havia algo libertador na honestidade dela, algo que me fazia querer ser igualmente transparente. Camila virou-se para mim, os olhos verdes brilhando com curiosidade e preocupação. E agora, Lucas? O que vem depois? Essa era a pergunta que eu vinha me fazendo há semanas.
O evento na casa de praia foi um ponto de virada, mas não um final. Isabel, os investidores, o choque entre nossos mundos, tudo isso ainda pairava sobre nós como uma nuvem carregada. Mas, naquele momento, senti que havia chegado a hora de enfrentar essas questões de frente. Passei a manhã organizando uma reunião com os investidores, algo que vinha adiando há algum tempo. Gustavo, sempre pontual, estava ao meu lado, ajustando os últimos detalhes. Senhor Montenegro, tem certeza de que deseja apresentar essa proposta? É arriscado, disse ele, com a expressão séria que se tornará sua marca registrada. Sim, Gustavo, respondi, com firmeza. Está na hora de mostrar a eles que o Lucas Montenegro que eles conhecem pode ser mais do que um magnata. Quero que eles vejam que podemos inovar sem perder nossa essência. A reunião foi tensa, como eu esperava. Havia perguntas difíceis, olhares céticos, mas, no final, algo mudou. Os investidores começaram a perceber que minha nova abordagem, de uma que valorizava mais as pessoas do que os números, poderia ser exatamente o que a empresa precisava. Saí da sala exausto, mas satisfeito. Pela primeira vez, senti que estava no controle, não apenas dos negócios, mas também de minha própria narrativa. Enquanto isso, Camila estava no ateliê onde começara a trabalhar. Ela passava seus dias ajudando a criar peças únicas, algo que lhe trazia alegria e um senso renovado de propósito. Quando fui buscá-la ao final do dia, encontrei-a sorrindo enquanto mostrava um vestido para uma cliente. Você parece feliz, comentei, quando estávamos voltando para casa. Estou, disse ela, segurando minha mão. É bom sentir que estou construindo algo por conta própria. E você está, concordei, admirado com sua força e independência. No entanto, havia algo que eu precisava dizer, algo que estava pesando em minha mente desde aquela manhã na varanda. Camila, há algo que quero compartilhar com você. Claro, disse ela, olhando para mim com atenção. Estou pensando em transformar a casa de praia em um espaço comunitário, revelei, surpreendendo até a mim mesmo. Um lugar onde as pessoas da vila possam se reunir, criar e compartilhar ideias. Camila parou por um momento, processando minhas palavras. Então, um sorriso largo iluminou seu rosto. Isso é incrível, Lucas. Você tem certeza disso? Mais do que nunca, respondi. Acho que é minha maneira de retribuir tudo o que encontrei naquele lugar e incluindo você. Os meses seguintes foram uma mistura de trabalho árduo e descobertas emocionantes. A casa de praia começou a tomar forma como um espaço vibrante e acolhedor, com Camila assumindo um papel importante na organização de eventos e projetos. Aos poucos, nossos mundos começaram a se fundir de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. Houve desafios, é claro. Isabel tentou se reaproximar, lançando dúvidas sobre minhas intenções e as de Camila. Os investidores, embora convencidos de minha visão, ainda esperavam resultados concretos. Mas, em cada obstáculo, encontrei força em Camila e em nossa conexão. Ela se tornou meu porto seguro, minha âncora em meio à tempestade. Certo dia, enquanto estávamos na casa de praia, observando as primeiras famílias chegarem para um evento comunitário, Camila segurou minha mão e disse: Você mudou muito desde que nos conhecemos. E tudo por sua causa, respondi, sorrindo. Você me mostrou que havia algo mais para viver. E você me mostrou que vale a pena acreditar, disse ela, com os olhos brilhando. Naquele momento, soube que não importava o que o futuro nos reservava. Estávamos prontos para enfrentar tudo juntos. Porque, no final, não era sobre o mundo de onde eu vinha ou o dela. Era sobre o mundo que estávamos construindo, de um mundo feito de amor, confiança e um profundo respeito pelo que realmente importa.